trabalho. Isso coloca em uma posição privilegiada, conforme determina o artigo 227 da Constituição Federal, ao incluir o direito à educação e à profissionalização como dois direitos que devem ser garantidos com absoluta prioridade. Seria essa a minha parte. Agora eu passo a palavra para o professor Felipe, para o professor Sandro. A gente conversou aqui e achou melhor que vocês tivessem a liberdade de se apresentarem. Bom dia. Que eu pergunto para vocês se o meu volume do microfone se está parelho com os outros ou se está muito mais alto ou muito mais baixo. Está parelho? Tá bom, Felipe. Tá, beleza. Obrigado. Então, obrigado pela palavra aí, Laura. Obrigado pela oportunidade. Bom dia aí ao Sandro, né, também, que a gente já conversou outro dia no início da semana. E, bom, eu começo agradecendo o convite, né, da Laura por esse momento. Para mim é uma oportunidade fantástica, assim, eu tô até nervoso, né, porque uma coisa é conversar com o pessoal de casa, né, outra coisa é entrar num outro grupo, né, numeroso. Aqui na sala está como 39, mas ontem eu assisti a abertura, fantástica, a fala de todos os secretários da educação, do professor Bernard também, tá sensacional ali, e ver quase 700 pessoas assistindo ali, né, posso conectar com a ideia de que o que a gente falar aqui vai influenciar nesse número, né, nesse coletivo. Bom, a Laura tinha pedido, né, para eu passar aí também o meu currículo, mas aí eu pedi para ela, né, se eu podia eu mesmo ir falando para dar uma comentada, né, para não, porque se a gente for falar de formação acadêmica, é dizer só as instituições onde estudou e ponto. Quando, na verdade, né, a gente entende que a formação é muito mais, né, do que a instituição onde a gente obteve diploma. E eu digo isso porque a minha formação é industrial. Eu sou engenheiro mecânico, eu sou técnico em eletromecânica, eu sou professor no curso de engenharia mecânica e no técnico em mecânica. E eu sou professor no IFRS desde 2013. E eu digo isso porque faz questão de poucos meses, acho que uns 2 meses, eu estava conversando com um camarada num atendimento terapêutico, porque eu estava em dúvida de qual área seguir para o doutorado, se na área da engenharia ou na área da educação. Tomei informações nos dois grupos, conversei com pessoas, e eu ainda estava em dúvida, né? E aí, nesse processo, então, do atendimento, né, o rapaz falou: engenheiro tu já sabe ser, tu já é engenheiro, tu já sabe ser engenheiro, agora tu precisa aprender a ser professor. Eu disse, tá, fechou. Né, fechou. Claro que aí, não é a partir daí, de 2 meses que se vai iniciar, né, porque eu estou trabalhando como professor faz 8 anos e meio, desde fevereiro de 2013, no IFRS. Durante a faculdade, eu trabalhei como monitor em projetos de pesquisa e dei aulas para o professor, também dei aula em pré-vestibular popular em Santa Maria. Então, obviamente, aí foi iniciando a formação. E um momento marcante que eu compartilho na Semana Acadêmica de 2006 das Engenharias da UFSM, teve uma palestra que se chamava Ciências Humanas na Engenharia. Aquela palestra para mim foi um marco. A partir dali, eu comecei a enxergar todas essas conexões. E eu diria que o meu grande estágio nessa conexão de áreas foi o tempo que eu estava no campus da cidade de Ibirubá, do IF,
que é uma cidade perto de Cruz Alta, entre Cruz Alta e Passo Fundo, mais ou menos, que foi onde eu assumi, onde eu comecei a vaga para a qual eu fiz o concurso. Fiquei 5 anos lá. E lá, o meu grupo de amigos, o pessoal com quem eu andava no campus e me reunia final de semana, de noite, era o pessoal das humanas. Era o Daniel da biologia, o Gabriel da história, o Eduardo da sociologia, o Ju, outra professora de sociologia. Então ali também eu tive um enriquecimento, tanto é que eles me chamavam do engenheiro humano. Então, eu digo isso para ampliar o raciocínio do que dizer, olha, o Felipe cursou técnico eletromecânica no Cefet Pelotas, graduação em engenharia mecânica na UFSM, especialização em formação pedagógica no Galileu e mestrado em engenharia na Universidade de Passo Fundo. Então, na verdade, a minha formação é muito mais do que isso. Bom, e um detalhe, né, que eu trago para interagir com vocês aqui, ó, eu gosto de olhar os nomes. Ó. Vamos ver, Alessandro, Andrísia, Bruna, Camila, Cleia, Cristiane, alguém sem nome, alguém com uma outra palavra, Jennifer, Érica, Eunice, Evelise, Luiz, Janine, Large, Lisângela, Luziela, Margit, Marina, Marta, Michele, Miguel, Nimara, Patrícia, Reginaldo, Rosário, Sandra, Sandro, Cismedes, Solange, Tainara, Tatiane, Thiago e Zaira. Bom dia. Bom dia a todo mundo. Eu digo para vocês um detalhe que eu não sei se a Laura sabe, né, que eu sou muito mais daí do que daqui. Né? Todas as vezes que a gente conversou no grupo de pesquisa, eu não sei se ela sabe. O tronco da minha família é Bagé. Né? Os meus pais nasceram em Bagé, os meus tios, avós, só eu e meus irmãos que nascemos em Dom Pedrito, quando o pai e a mãe moraram em Dom Pedrito. Né? Inclusive, muitos de vocês devem conhecer o meu pai, porque ele trabalhou uma época com formação pedagógica em escolas da região, e o pai, ele anota tudo, ele me falou que atuou em 253 escolas da região. Então, certamente vocês têm contato. Eu tenho uma tia, a tia Ana Lúcia, que trabalhou no Pérola, a minha irmã trabalhou um tempo na tia Sila, e agora ela está na comunicação. Então, eu estou dizendo isso para dar o clima do momento, porque quando convidam o rapaz para dar uma palestra, quando fala em palestra, eu imagino uma fala fechada, um tempo fechado, sem intervenções. Não é a minha proposta, tanto é que os slides que eu montei aqui, eu talvez vá passeando em ordem alternada eles, conforme a coisa for andando. Então, eu vejo muito mais como um momento de apresentar a vocês as minhas visões, as minhas experiências, compartilhar as práticas, do que trazer um pacote de soluções para a educação da região. Né? Bom, nessa interação com o assunto, a partir do convite da Laura, porque chegou um convite bastante amplo. Primeiro que a Laura me mandou o e-mail convidando para participar da CONAI, dia 3 de manhã, eu disse, aceito. Não sei o que é, o que tem que fazer, o que ela precisa, se é só para apoiar, mas eu aceito. Se é algo que eu não conheço, que eu nunca participei, que eu nunca fiz, eu aceito. Aí a gente foi conversando e eu fui entendendo do que se tratava. Aí, então, o tema chegou bastante amplo, né, desenvolvimento da educação profissional e tecnológica, aí fui lendo os documentos da CONAI, e aí fui conversando, né, conversei um tanto com a Laura, conversei com o Sandro, a gente fez a chamada, e aí eu tomei conhecimento do tema central da CONAI, né, inclusão, equidade e qualidade. E nos IFs, né, a gente tem, no IFRS chama NAPNE, que é um núcleo de assistência às pessoas com necessidades educacionais específicas. E aí eu chamei a colega do NAPNE, né, a Carla, para conversar e para tomar uma ideia de como vinha sendo esse assunto, né, no nosso campus, no campus Rio Grande, que é onde eu estou hoje, desde 2018,
Porque eu já vinha querendo conversar com ela, né? Porque também, desde março, eu atuo como coordenador do curso de Engenharia Mecânica, e a gente tem aí novas diretrizes curriculares nacionais para implantar, curricularização da extensão, curricularização da pesquisa, então tem pontos para mudar. Inclusive esses pontos de assistência, né, e inclusão. E aí, conversando com ela, eu tenho uma mente um tanto quanto visual. Conversando com ela, eu fiz um esboço de um desenho que eu consegui fazer uma montagem e eu vou mostrar aqui para vocês. Assim, ó, eu vou ficar apresentando só aqui na minha câmera, tá? Aí quem quiser enxergar grande, posiciona ali o mouse ou o dedo no celular, tem tipo um alfinete que diz fixar imagem na tela principal. Aí a minha vai ficar grande, tá? Eu não vou fazer o compartilhamento de tela. Deixa eu ver, ó. Eu troco aqui. Aí eu fico ali no canto. Aqui, ó. Conversando com a Carla, então eu enxerguei essa imagem, né? Uma espécie de monstro assombroso, né, que ali tem escrito no corpo dele, vencer o conteúdo. Do outro lado, uma representação do estudante e tentando fazer uma proteção do estudante, o que eu chamei de papel social da escola. Essa expressão, né, vencer o conteúdo, eu já escutei bastante, né, nesse tempo aí na carreira, né? Por exemplo, professores que não liberavam os alunos para a semana acadêmica porque tinha que vencer o conteúdo, né? E aí vem toda essa indagação do papel social da escola e da multiplicidade da formação, né, que nem eu comentei lá no início. Ok. A partir disso, eu tenho uma proposta aqui nesse momento para vocês. Agora vamos precisar pensar rápido, tá? Em pouco tempo, tá, eu vou pedir que cada um relembre aí dentro, né, da cabeça, ou toma nota. Não precisa me falar, né, só trazer à tona. Dos principais problemas que vocês enxergam, que teve na pandemia, que teve antes, que acha que vai ter, de maneira geral, ou também percorrendo, né, o olhar para inclusão, equidade, qualidade, pandemia, ensino remoto. Tá? É só para trazer aí, não precisa me falar, não precisa escrever no chat. Esse é um primeiro passo. Tá? Também não precisa escrever uma carta, só trazer algum destaque. E o segundo passo, tá, eu vou pedir para vocês acessar, quem puder, né? Acessar um link que eu coloquei ali aqui no chat, ou se quiser, por exemplo, se estiver olhando com o celular, ou se estiver olhando a chamada aqui no notebook, com o celular, acessar o link por esse código. É o mesmo link, pela leitura de código, ou aqui no link do chat. Tá? O que vai acontecer? Eu vou pedir nessa articulação de ideias para me escrever soluções. Seja para esses que pensou, seja para outros. Tá? Em poucas palavras, vai ver uma tela mais ou menos assim. Preferencialmente em poucas palavras, com o mínimo de palavras possível. Ali tem até um limitante de 25 caracteres. Tá? O que a gente pode pensar em soluções? Essa inserção de resposta ali é anônima,
tá? Eu não vou saber nada, o que ninguém colocou, quem colocou, tá? E vamos fazer essa experiência, tá? Porque essa articulação vai nos ajudar aqui na condução, no andamento desse momento. Então, vocês já pensaram nos problemas, já trouxeram à tona, pode colocar ali o que quiser, né? Escola ganhar na loteria, vai resolver. Ganhar um edital, ser agraciado com financiamento a fundo perdido. O que for, qualquer coisa, qualquer coisa. Preferencialmente escrever em poucas palavras. Poucas palavras em cada caixa, pode botar em cada caixa coisas diferentes, pode enviar mais de uma vez, tá? Vamos experimentar esse exercício. Ó, estamos tendo respostas. Aqui vai ser pouco tempo, tá? Temos 3 respostas até o momento. As palavras que forem ficando maiores são as mais repetidas. Temos 6 respostas. A gente não vai demorar aqui, gente. Aproveitem que pode escrever qualquer coisa. Mais alguém? Ó, tem gente escrevendo aqui no chat. Não é exatamente aqui, é clicando naquele link ali, o Alessandro e a Marta. Compreensão está no nosso centro. Novas metodologias, políticas públicas, investimento, planejamento, reconstrução, readequações, boa gestão, qualidade na educação, qualificação, boa vontade, valorização profissional, perspectivas, estruturas, superação, discussão, formação. A Cleia trouxe aqui no chat valorização profissional. Deixa eu ver. Opa, peraí. Só um pouquinho. Aqui. Opa. Eu acho que eu vou ter que trocar aqui. Novas metodologias. Substituiu ali o tamanho da compreensão. Tá ficando grande. Eu vou trocar a tela aqui só para ver uma coisa. Aqui. Tá. Uhum. Temos 14. Não vai dar para esperar todo mundo, né? Para a gente avançar aqui.
eu vou ir seguindo aqui na conversa e o pessoal pode seguir ainda fazendo sua inserção ali, tá? Então eu vou trocar a tela para essa aqui. Tá. Então, assim, ó, quem está respondendo lá pode seguir, tá? Depois a gente retoma. Nessa ideia inicial de, por exemplo, o que se chamou de palestra, né? Eu gosto de títulos, gosto de palavras. E aí, o que eu fiquei pensando, se tivesse que ter um título nesse momento, né, como palestra, eu colocaria esse aqui. Como? Porque a questão é, os problemas que vêm acontecendo, que vocês têm no contexto geral da escola, no contexto da pandemia, no contexto do ensino remoto, esses problemas, com todo respeito, a gente já sabe, e são muito similares em todos os lugares, que nem o dia que eu conversei com o Sandro, é a realidade de Bagé, é a realidade de Rio Grande, é o ensino numa escola municipal, numa escola federal. A gente foi falando problemas muito similares, atualmente falando do contexto do ensino remoto. Então, a questão que eu trago é como, no sentido de como proceder à solução, como buscar a solução, como localizar qual a questão mais proveitosa. Por quê? Se a gente vai se reunir, com todo o respeito, eu só estou trazendo uma ideia minha. Se a gente vai se reunir para ficar trazendo apenas os problemas, tá, a gente já sabe. Buscar soluções, como vocês trouxeram ali na nuvem, é um outro passo. Tá? E um outro passo é, tá, como que a gente vai avançar para essa solução? Eu não sei, né? É um compartilhamento de questões. Voltando lá para a nossa imagem, né? Para a imagem que eu enxerguei, né? Desse monstro, né? Do vencer o conteúdo, e o papel social da escola, né? Digamos, de certa maneira, protegendo o estudante, ali é uma figura genérica de estudante. Tá? O que eu enxergo a partir, né, de tudo que eu fui conversando com a Carla e também, né, com as experiências, por trás desse estudante? Graus de necessidades. Tá? O que seria isso? A questão é, tudo a partir, né, dessa ideia da inclusão. Por quê? Por que a partir da ideia da inclusão? Porque que nem como eu estava conversando com o Sandro no início da semana, a gente falou, por exemplo, né, ele trouxe os alunos com dificuldades de acesso à internet, de acesso a um equipamento eletrônico, que não deixa de ser, no atual momento, uma necessidade de inclusão. Então, graus de necessidades, eu visualizei esse exemplo, é o que diz ali no meio da seta, porque costurando, né, um patchwork aqui, né, costurando com o momento que eu conversei com a Carla, e ela começou a trazer exemplos das necessidades, das doenças, dos casos que são assistidos pelo NAPRE no Campus Rio Grande. Então eu fiquei pensando, qual é a fronteira que delimita esse atendimento, não exatamente clínico, esse acompanhamento pelo núcleo de assistência e a comunidade como um todo, tanto alunos quanto professores. Por que eu digo graus de necessidades? Existem alunos cegos, existem alunos com deficiência visual, e vocês conhecem, ou até mesmo vocês, alguns de vocês, né, pessoas que precisam sentar na frente porque enxergam pior, seja com óculos ou sem óculos, ou porque não pode comprar um óculos. A audição, né, a gente tem alunos, o censo global de professores, né, não falando só exatamente de mim e de nós, alunos surdos, alunos deficientes auditivos,
e alguém que precisa sentar mais perto porque não escuta direito. Do ponto de vista de interação com mídias eletrônicas, tanto alunos quanto vocês, quanto eu, quanto nós. Os alunos do subsequente, os alunos do integrado, né, os alunos do superior. Tem aluno que eu estou iniciando o assunto e o aluno me traz uma questão lá, professor, eu vi no Manual do Mundo que os átomos de não sei que lá, minha nossa. Tu inicia a falar, ele já faz uma pesquisa e já vem com uma questão complexa. Por outro lado, pessoas que, às vezes, para mexer no WhatsApp, tem que ensinar. Então, não deixam de ser graus de necessidades que precisam ser olhados. Mas falando das necessidades educacionais, as que a gente tem ali no campus, então cegueira, dislexia, surdez, deficiência física, síndrome de Tourette, transtorno do espectro do autismo, deficiência intelectual, auditiva, doenças mentais, paralisia cerebral, baixa visão. Então, esses os casos mais lembrados, né, dos que a gente tem ali no campus Rio Grande, tá? Com o acompanhamento do NAPNE. E quando eu estava montando aqui esse slide, né, eu também enxerguei, né, essa imagem que eu coloquei de fundo, que é como nuvens, tá? Como nuvens no céu. E as nuvens, a gente só consegue ter uma noção estática delas através da fotografia, que é como está aqui nessa imagem, uma foto de um céu com nuvens. Assim como, na minha visão, as necessidades, sejam dos alunos assistidos pelo núcleo, né, como dos alunos como um todo, como as nossas, elas são como essas nuvens. São dinâmicas, clareiam, densificam e se espairam. A Carla trouxe comentários dos casos que foram piorados no contexto do ensino remoto e pandêmico. Casos que foram diagnosticados ou desenvolvidos nesse contexto, enfim, remoto pandêmico. Então, a partir de toda essa conversa, né, com ela, o meu olhar busca raciocinar o que a gente pode levar desse núcleo de atenção, dessas práticas de atenção aos alunos com necessidades educacionais específicas, o que a gente pode levar essa prática para os alunos como um todo. Por exemplo, a Carla me trouxe exemplo de maquetes que foram feitas para os deficientes visuais, que acabou sendo produtivo para a turma como um todo. Vídeos com legenda, por exemplo, vídeos mais detalhados, que foram úteis, né, que eram aplicados para os deficientes auditivos e surdos, que foram úteis para a turma como um todo. Então, a minha ótica busca isso, essa relação. Porque nessa ideia dos graus de necessidades, a gente entende que todos os alunos têm alguma necessidade. E eu estou falando num sentido muito sutil, porque nessa nossa prática de professores, nós que estamos aqui, tem aquele aluno que presta menos atenção, tem aquele aluno que dispersa, tem um aluno que tem um rendimento menor. Então, o questionamento, a provocação é: qual o olhar que deve ser dado individualmente para todos em cada caso? Por quê? Uma frase que também, né, desse terapeuta que eu converso às vezes, é de uma linha muito interessante. Depois eu deixo meu contato aqui, se alguém quiser saber, a gente conversa.
Essa linha, ela traz algumas, falando agora, pause ali nas nuvens, né, falando dessa linha do atendimento. Ela traz algumas conexões a partir dos entendimentos da física. E aqui, né, quem tiver docente de física ou da área mais exata vai se identificar mais facilmente, digamos. Onde a gente tem, né, uma teoria de nome que assusta e distancia, mas é a teoria da relatividade, né, que a gente sabe, já escutou da física. E nessa corrente que eu tenho contato com as informações, a realidade é relativa ao observador, e quem estuda a física clássica e quântica sabe disso. Mas no contexto da observação pessoal, do atendimento ao aluno, essa questão é relevante. Não só com o aluno, mas no momento que a gente para, toma um ar, olha para as pessoas que estão ao redor, a família, os colegas. Quem é que tem domínio ou consciência, ou seja lá o que for, certeza de o que é a realidade? Cada pessoa, cada observador, se a gente vai fazer essa conexão com a física, cada observador observa a realidade que consegue enxergar. Então, essa frase para mim é fantástica, muito simples, aparentemente muito mecânica do ponto de vista da física, mas levando para o lado humano, então, como é que eu vou dizer para o aluno tal verdade ou que tal coisa é verdade, se a capacidade dele, se o contexto dele está enxergando outra coisa? Então, essa questão eu levo pro buscar entender as diferentes necessidades, os diferentes graus de todo mundo. Tá? Bom, eu vou dar uma apurada aqui, porque eu já cheguei em 30 minutos. Tá? Agora não demora. Tá? Agora não demora. Só para contextualizar com vocês, né, para trazer alguns detalhes aqui que podem ser também para a conversa, né, costurando agora objetivamente com a parte da educação profissional e tecnológica. Eu sou servidor, então, do IFRS, tá? Não é o IFSU, não é o IFARroupilha. O IFRS com reitoria em Bento Gonçalves. A gente tem aqui a abrangência física, tá? Concentrado em Nordeste, né, região metropolitana, Nordeste, Serra, Norte e o Campus Rio Grande, que é o que eu sou lotado. Enfim, tem algumas questões, enfim, que não se entende, eu ainda não entendi direito, né, mas estão até em discussão nas cúpulas da educação, porque Rio Grande é da reitoria de Bento, estando ao lado de Pelotas, tendo que passar por Pelotas, e Passo Fundo, muito próximo de Bento Gonçalves, é parte da reitoria de Pelotas. Tá? Então, buscando o raciocínio, né, com diversidades e inclusão, a gente entende a diferença, a diversidade municipal, cultural, da criação de cada cidade, a divergência entre todas essas. Aqui tem escrito os municípios, né? Então praticamente de Erechim até Rio Grande, os diferentes arranjos produtivos locais, a formação das famílias e, na minha ótica de questionamento, como que tudo isso reflete no aluno que vai chegar na instituição. Para dar uma ideia apenas de números aqui, 22.700 alunos no IFRS. Eu destaquei aqui os maiores, aqui, ó, Porto Alegre, 4.600 alunos, imagina, o Maceguá é a população de alunos do campus Porto Alegre, o campus Rio Grande, que é o meu
o segundo, 2070, e campos bem menores, né, como Veranópolis. E onde que eu chego com isso, assim? Por quê? Estou apurando, tá, Sandro? O tempo que eu tive no campus Ibirubá, né, foi 5 anos. Agora aqui no campus Rio Grande já tem 3 anos. Vou costurar com a inclusão. Falando não necessariamente das necessidades educacionais específicas, né, mas da inclusão dos alunos como um todo. E levando para as nossas dificuldades. Agora falando minhas leituras, tá? Não são constatações científicas. A região de Ibirubá é uma região de alta agricultura. No tempo que eu morei lá, assim, se tem, sério, se tem 1 metro quadrado, eu não estou criticando, eu só estou compartilhando minha leitura. Se tem 1 metro quadrado de terra, tem soja. E se não tem soja, tem milho, porque é o que eles vão intercalando. Tu passa de Cruz Alta, depois da que chamam Curva da Morte, é lavoura. Lavoura para todo lado. Até entre a cerca e a rodovia, tá? Naquela região que não pode. Então, bueno, isso caracteriza a região. O que isso leva para dentro da escola? Estudantes que trabalham junto com a família, que com 8, 9 anos de idade estão manipulando máquina agrícola, que estão tendo que ajudar nessa manutenção, aluno que às vezes não vai à aula porque é colheita, então está trabalhando com isso. Aluno que até, falando da área da mecânica, que já tem contato com a manutenção, com os elementos mecânicos, alunos, não falando só do técnico e mecânica, até os da informática, meninos e meninas, os dois, então já tem contato. Bueno, aí vamos para o campus Rio Grande. É uma realidade completamente diferente. A formação da cidade é muito diferente. A cultura dos primeiros portugueses que formaram. E eu morei, hoje eu moro em Pelotas, tá, faz 1 ano e pouco, mas eu fiquei no início ali, uns 2 anos e meio, morava no Cassino. Então interagi, né, com essa realidade local. E eu estou trazendo para vocês, numa conversa aqui, né, cada um com seu mate conversando, né, não são constatações científicas, são as minhas observações. O clima, a minha leitura, o clima de ter a comida disponível ali no mar, na minha leitura, leva um ritmo de vida diferente para a cidade, para as pessoas, para os alunos. Esse é um fator. Outro, falando do regime industrial. Lá na região de Ibirubá, estou fazendo um comparativo, na região de Ibirubá tem várias indústrias de máquinas agrícolas. Na cidade de Ibirubá, tem empresa que exporta para a Rússia, para os Estados Unidos, para a Ásia. Então, isso leva também um ritmo diferente, uma cultura diferente para a cidade. A cidade de Rio Grande, pelo que eu enxerguei, não estou falando de maneira generalista, se baseia nos serviços de transbordo, né, as empresas que movem ali containers e grãos e madeira, carrega, descarrega navio, bota no caminhão. E, de maneira muito forte, as indústrias químicas de fertilizantes. Então, isso leva também a um outro fator de ali, na minha observação, não ter tanta disponibilidade ou não ser tão comum o jovem trabalhando. E isso leva a diferença das experiências, né? Tanto dos alunos do técnico quanto os do superior. Bueno, indo para as... pensando então no que são as dificuldades em inclusão. Tá? Para mim, a maior questão, né, falando, porque eu acho que esse assunto aqui, né, por exemplo, o desenvolvimento da educação técnica e tecnológica, né,
eu acho que não é o caso, né, da gente falar sobre problemas exatos da área técnica. É muito mais a gente pensar aí no contexto desse manejo, né, desse entendimento das pessoas e dos contextos. Tá? E aqui, o que eu destaco também, né, do ponto de vista meu como docente e coordenador do curso de engenharia, não estar falando, não vir a falar apenas de alunos. Ah, o aluno é isso, o aluno é aquilo, mas eu estou apurando já, então vou tentar não me atrapalhar. Né? Mas também, tudo isso que a gente falou, dos graus de necessidade, convém olhar, do meu ponto de vista, olhar, dialogar com esses graus de necessidades entre os colegas docentes. Né? A gente participa de reuniões, ali é o momento de ver como que cada um enxerga. Então, também, assim como naquela questão que a realidade é relativa ao observador e quais são as dificuldades, os graus de necessidades de vários tipos dos colegas docentes. Então, essas são, não são questões exatamente que eu estou colocando para vocês, são questões que eu tenho vivido na coordenação da engenharia e como colega. Né? Aqui um comentário. Grupo de WhatsApp é uma coisa fantástica para ver como que cada pessoa enxerga o mundo. O pessoal, aqui é comentário mesmo. O pessoal, é muito comum, né, em todo tipo de grupo, de família, de colegas, de tudo, o pessoal compartilha uma coisa que acha engraçada, uma piada, uma figurinha, um videozinho. Ela compartilha o que ela gosta. Então, ali é uma maneira de ver como que cada pessoa enxerga o mundo. Eu acho um momento fantástico, falando isso do ponto de vista de olhares para os colegas. Tá? Bom, então, costurando no final com inclusão, o que eu vejo para mim como maior dificuldade nesse ponto de vista do ensino técnico, né? Sinceramente, para mim, antes de tratar das dificuldades educacionais, a maior dificuldade é conceder ao aluno, ao estudante, a notória visão, entendimento de que todas aquelas informações que estão sendo concedidas para ele são úteis. Por que eu digo isso? Porque no integrado, a gente tem muitos alunos, né, em Rio Grande, em Birubá e em outros lugares, que vão para o IFE por causa do ensino médio. E não estão muito ligados aí para a área técnica. E aí isso me causa colapsos ao ver, né, o tamanho e o investimento da instituição na formação dos professores se deslocando para doutorado, para pós-doutorado, tendo que chamar a atenção do fulaninho que não está conectado com o momento. Então, esse para mim é uma grande dificuldade. E eu não me refiro apenas a integrado. No subsequente, onde a gente tem os alunos adultos e quase todos trabalham durante o dia, tem aluno ali, aí, enfim, a gente lá precisa trabalhar a noção do ponto de vista de classe e conselho de classe, porque tem aluno ali que não entendeu ainda o que é um CRT, né, a área mecânica se deslocou do CREA faz uns anos, o que um registro de classe pode conceder ao profissional, e os direitos e deveres que tudo aquilo carrega. Então, o difícil é ter certeza que o aluno enxergou isso. O aluno, por exemplo, o aluno que diz, aqueles reclames que vocês conhecem dela, né? Ah, professor, não dificulta, facilita, dá para fazer em dupla. Meu Deus, na carteira de trabalho tem o teu nome apenas, eu digo isso. Como é que tu vai fazer em dupla? Então,
a questão geral que eu trago para a conversa é visão, incentivo à visão. O que a gente consegue incentivar nos alunos, os do integrado, por exemplo, nos do subsequente, e nos colegas também, porque, bueno, entre nós aqui tem uns que estão mais na formação, tem uns que lê um livro, lê outro, assiste um vídeo no YouTube, tem maravilhas. E tem colegas que não, que estão mais estanques no seu modo de ver, que estão preocupados lá com o vencer o conteúdo. Então, para mim, a maior inclusão é nesse sentido, do incentivo à visão, e eu diria que, para fechar aqui, eu diria que principalmente entre os docentes, entre os colegas. Eu digo isso da minha experiência como coordenadora do curso, né? Estou em contato com os alunos, sou um coordenador aberto aos alunos, coloquei um outro WhatsApp só para os alunos virem falar comigo a qualquer momento. Mas não adianta querer fazer maravilhas com os alunos se os colegas do mesmo nível, se os docentes não tiverem um apoio, uma visão similar. Então, essas são as minhas maneiras de ver. Deixa eu ver só se tem mais alguma informação aqui. Sim, só última. Sim, e volto lá na nuvem. Um detalhe, assim, uma informação que eu trago para vocês, que pode ser útil, né, depois em outro momento. Bueno, a gente tem dentro dos IFES os editais de extensão, editais de ensino, o edital ensino, pesquisa e extensão, com fomento, seja os editais internos, né, com financiamento do IFE, enfim, os editais externos. Essa informação realmente é funcional. Nas ações, nos editais de extensão, precisa ter uma instituição externa, né, alguém que vai receber a ação. E, né, no avanço das normativas, mais recentemente, precisa ter, digamos, uma espécie de carta, um documento que expresse o interesse dessa instituição em receber a ação, interesse e necessidade. Por quê? Durante muito tempo se fez ações de extensão, digamos, goela abaixo. Não no mau sentido, mas o que a instituição achava que era bom, que era ok, ia lá e fazia, estamos ajudando, e de repente não era bem aquilo que a instituição, a outra parte precisava. Então, o que eu quero dizer com isso? Não conheço o pessoal do IF Bagé, não tenho intimidade, mas se a gente pode falar assim, uma ideia de solução para aquelas várias que vocês trouxeram, uma pode ser a busca de projetos de extensão. Talvez vocês já façam isso, não sei, só estou comentando, é uma ideia. Por quê? A gente aqui, vamos dizer assim, dentro da instituição, né, do Instituto, aqui, a Embagé, a gente tem nossa rotina e, enfim, o dia a dia é uma, né, só terra, ainda mais agora, né, com as dificuldades remotas. Então, não ir atrás ou não expandir, às vezes não é por má vontade, mas é pelo atarefamento do dia a dia. Então, uma ideia para vocês é, por exemplo, o Sandro, né? Até eu estava olhando aqui, transações imobiliárias tem no campus Porto Alegre, tá? do IFRS. Então, passar um contato, vamos fazer uma ação junto, né? Vamos fazer um projeto de extensão, um projeto de ensino. Claro que se for na mesma cidade, é possível, por exemplo, um projeto feito pelo IFE, alunos, bolsistas, irem e ficar lá na sua escola. Teve uma colega que apresentou um projeto de extensão de química, ali do campus, que tinha bolsistas dela, do projeto dela, atuando lá, né, 8 horas por semana, lá dentro da escola municipal. Então, é uma maneira, uma ideia de buscar alguma coisa diferente, não vamos nem dizer solução, tá? E deixa eu voltar só lá na nuvem, onde é que estava aqui, ó. Ixi, será que eu fechei?
aqui. Então, vamos ver, ó, aquela, só para fechar, né? Aqui. Ó, entrou alguma resposta nova agora. Então, costurando lá com aquele início, né? Os problemas, né, que vocês têm, que a gente passa, e ok, a gente já conhece. Ideias de solução, bom, vocês trouxeram várias aqui, tem do ponto de vista humano, de formação humana, ó, empatia. Como é que nós vamos fazer uma formação, né, docente que fale sobre empatia? Que não apenas fale, mas que busque praticar, né? Mas, enfim, no centro aqui, né, novas metodologias, acho que estão em tamanho similar, né? Os tamanhos definem as coincidências de inserção. Novas metodologias, compreensão e aprendizado. Então, desse ponto de vista de novas metodologias, eu tenho certeza, né, que um passo adiante na estruturação da solução para isso que vocês trouxeram pode ser um contato, por exemplo, como eu dei a ideia aqui, com o pessoal de uma instituição, seja do IFE, seja da Unipampa, ou seja lá onde for. Mas, enfim, talvez vocês já façam, né? Mas eu só estou dizendo isso, que, como sugestão, ir pedir, ir supor, ir propor, levar o projeto já escrito, isso facilita muitos passos, tá? Bom, eu vou colocar aqui para vocês o meu contato, se alguém quiser conversar um pouco mais, porque também eu fui alterando um pouco ali a ordem e enfim, talvez tenha me atrapalhado, me perdido em alguma coisa, mas acho que deu para entender a ideia. Se não deu, me pergunta, que eu explico de novo, né? Depois, num outro momento ali. Tá. Espero, então, ter trazido para vocês um pouco de... Como a Laura me falou lá no início, né? Como é que era? Trazer inquietações. Se isso conseguiu, ok, né? Com a minha visão da formação como ser humano que eu tive, né? Do tempo que eu morei em Santa Maria e que eu morei no Paraná, as coisas que eu tive contato. Tá? Enfim, agradeço completamente, tá, poder ter contribuído. Quem quiser conversar depois, seguir conversando, pode conversar. Aquele ali do WhatsApp, o primeiro ali que está como link aqui no chat é o WhatsApp. Se tu só clicar ali, já abre direto a janela. Tá? Não, aí mais fácil até para adicionar ali por dentro. O e-mail pessoal, o e-mail do IFE, e é isso aí, fazer contato é muito bom, tá? Espero ouvi-los na sequência também, vou seguir presente. Muito obrigado a todo mundo que esteve aqui. Se quiser, depois na sequência, né, perguntar, seguir falando, eu não tenho palavras para agradecer. Obrigado, Laura. Passo a palavra para ti. Obrigada, professor Felipe. Muito importantes as considerações, as inquietações, até para a gente pensar mais sobre esse tema que é assim, ó, de extrema relevância e importância para nós, quanto formadores, né?